Olá, bom dia. Tudo bem? Para a gente começar no horário, tem alguns pais que estão em casa assistindo a reunião. Que bom vê-los todos aqui. Hoje, para uma reunião bastante esperada, né? Que é a reunião da viagem sobre o estudo do meio. Então, as crianças estão sem viajar desde 2019, né? Acho o último momento em que elas fizeram as viagens. Lembro que o ano passado eu recebi mensagens de alguns pais perguntando a respeito das viagens de estudo do meio, por que em 2022 elas não foram feitas. Então, no primeiro semestre, ainda havia um pouquinho de insegurança em relação ao Covid, muitas notícias de muitas escolas que tinham feito viagem, as crianças, né, voltaram infectadas. No segundo semestre, né, nós também esperamos, havia aí uma necessidade de que nós mantivéssemos as crianças dentro da sala de aula para que o programa, né, fosse cumprido, enfim. Este ano, nós retomamos, então, as viagens de estudo do meio. A organização está um pouco diferente em relação às empresas que prestam serviço para o Santo Américo. Então, os professores enviaram, né, todo o programa da viagem para várias empresas. Essas empresas fizeram os roteiros, né, e a equipe pedagógica decidiu pela Trilha Educação, empresa que está representada pela Rosa aqui, vai conversar com vocês depois. Este ano, né, o professor Arno, ele é o professor responsável pedagogicamente pelas viagens de estudo do meio, junto com a equipe dos professores. Hoje ele vai conversar um pouquinho a respeito das viagens do estudo do meio, quais são os objetivos, né? Eu sei que para as crianças tem uma parte de lazer muito importante, de convivência, mas existe todo um projeto que vem sendo desenvolvido já na sala de aula, trabalhos de pré-campo, com os professores envolvidos na viagem, né? Várias disciplinas estão envolvidas nessa viagem, atividades de pré-campo, as atividades que vão ser feitas em campo e as atividades pós-campo. Então, o professor Arno vai explicar um pouquinho para vocês todo esse processo e como os professores do 8º ano vão trabalhar com os meninos dentro da sala de aula, lá, né, em Salvador, e quando eles retornarem, ok? Depois disso, eu vou enviar todas as informações, tanto a apresentação, né, que vocês vão ver da trilha, quanto as informações sobre roteiro. A Rosa vai conversar um pouquinho com vocês a respeito do número de voo e como que vocês vão fazer toda a inscrição. Então, tudo isso vai ser enviado para vocês por aplicativo. Perto da viagem, nós também mandamos um outro comunicado, né, com todas as especificidades de montagem de mala, o que os meninos vão precisar, mais para perto da viagem, ok? Eu fico à disposição também para tirar qualquer dúvida que possa surgir depois. Obrigada. Boa reunião. Bom dia para quem está aqui, fisicamente e remotamente também. Aceitei o convite da professora Priscila para, junto com os professores de cada série, pensar o projeto pedagógico da viagem. Nos meus 22 anos aqui como professor de geografia, felizmente, neste colégio, eu já pude participar de muitas modalidades de viagem, né? Sempre com um propósito, mas como tudo precisa melhorar, evoluir, também as viagens de estudo do meio, os trabalhos de estudo do meio, nós estamos procurando levar um passo adiante, dar um passo à frente. Meu objetivo aqui é brevemente apresentar o que nós estamos estruturando no colégio inteiro, desde o 6º até o 3º do médio, em relação às viagens, em relação aos estudos do meio. Estou apenas representando aqui a equipe do 8º ano, né, os trabalhos são pensados em conjunto com os professores, a coordenação, e então tudo para que no dia 15 de maio, quando seus filhos embarcarem para ir a Salvador, todos tenham ciência de que estão num momento de um processo, né? A gente está iniciando, já iniciamos o processo de estudo do meio, porque nós entendemos que o estudo do meio é uma prática de pesquisa. Nós queremos transformar cada vez mais o estudo do meio em uma prática de investigação. Para isso, nós precisamos seguir alguns procedimentos próprios de uma pesquisa.
né? Aqui 5 pontos importantes. Levantamento de hipóteses, dá para trabalhar antes de ir a campo, né? O que eles imaginam encontrar dentro daquilo que eles estão estudando em geografia, história, artes, música, língua portuguesa e todos os demais componentes envolvidos. Olha só quantas disciplinas diretamente trabalhando as temáticas relacionadas ao estudo do meio em Salvador. Porque se conecta diretamente com essas, ou conteúdos ou habilidades que estão sendo desenvolvidos neste ano. E de uma forma integrada, né? Nós vamos, claro que vai ter momentos em que eles vão ter observações mais direcionadas para aspectos da história, para conteúdos da geografia ou de arte e assim por diante, mas o tempo todo vão procurar, os professores vão desenvolver também as conexões, né, para que os nossos alunos percebam as conexões entre os conteúdos, os conceitos de cada área, porque a realidade é única, né? Nós as subdividimos, como se faz numa pesquisa científica, né? Subdividimos em áreas e componentes cada vez mais particulares e aprofundados, mas é importante enxergar também essas conexões entre as áreas. E, por último aqui, de uma forma geral, dentro dessa concepção pedagógica de estudo do meio, nós vamos buscar cada vez mais nos aproximarmos das competências e habilidades da BNCC, porque são as diretrizes da educação básica. Como, por exemplo, uma competência geral, a primeira das competências gerais, diz o seguinte: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É um desafio enorme, né? Tem muita coisa aqui, pedagogicamente falando, é um desafio, mas é um desafio desenvolver uma competência tão ampla e importante como essa, e o estudo do meio vem justamente para nos ajudar nesse desafio. Vocês vão perceber, né, quando eu dizia lá no começo que nós queremos trabalhar o estudo do meio na concepção de um processo, né, com começo, meio e fim, e já está acontecendo esse processo por meio do pré-campo. Nós temos 3 etapas: o pré-campo, o trabalho de campo, que é a viagem em si, e o pós-campo. Eu vou ilustrar aqui com alguns exemplos. Não dá para trazer tudo que os professores estão programando e desenvolvendo, mas pelo menos alguns exemplos para que vocês possam ter uma ideia da amplitude, né, e da seriedade, da profundidade desse trabalho dos professores com os seus filhos. Então, vai se trabalhar muito com fotografia. Lá no produto final, vocês vão perceber que as fotografias vão ser importantes. Então, eles estão programando uma oficina de fotografia para que eles tenham algumas noções básicas desse tipo de registro, né? Se eu quero boas fotografias lá no final, eu preciso dar a instrumentalização para isso, né? Vai ter, ou já estão ocorrendo atividades de produção escrita, porque isso também é importante para o trabalho final, aí português e inglês estão se dedicando a isso. Leitura de textos, mapas, gráficos, imagens sobre aspectos físicos e também características sociais humanas de Salvador e da região Nordeste, aí o trabalho da geografia. E em história e música, vai se trabalhar com a elaboração de questionários e roteiros de entrevista, porque essa é uma das formas de coleta de dados que eles vão ter lá. E em música, vão trabalhar com canções, como, por exemplo, Tarde em Itapuã, Você Foi à Bahia e Vatapá, são de Dorival Caymmi e Vinícius. Então, é um trabalho de preparação para que eles tenham, né, já alguma bagagem para justamente direcionar o olhar para aquilo que nós queremos desenvolver durante o trabalho de campo. E aí sim, eles vão fazer a observação, registro, as vivências,
que são importantíssimas, está previsto também na competência geral, nas competências gerais da educação básica, né, que a escola desenvolva as competências socioemocionais, e numa viagem nós temos inúmeras oportunidades para isso. E além dessas vivências, né, do desenvolvimento da autoconfiança, da empatia, já que eles vão encontrar muitas realidades diferentes ao longo desse percurso. Então, em termos de estudo, propriamente dito, de conteúdos, o que eles vão observar? Alguns exemplos. Em arte, português e inglês, o patrimônio material, e vão registrar por meio de fotografias, por isso a importância da oficina lá no pré-campo. Atividades de observação e registro das características naturais e sociais das paisagens. Aí não dá para discriminar, né, todas elas, porque isso vai acontecer o tempo todo, na verdade, né, durante o dia a dia, os 5 dias da viagem. A aplicação do questionário que foi preparado na atividade pré-campo para descobrir hábitos, né, em termos de música, né, que tipo de música que se ouve no dia a dia, né, as pessoas daquela realidade pesquisada, a importância da cultura na vida das pessoas. E isso em história e música, e também associar os elementos culturais das músicas que eles estudaram no pré-campo com as paisagens que eles vão observar. No que isso tudo vai resultar, então, no pós-campo, o que nós chamamos aqui de produto final, né, o trabalho que vai procurar reunir todas essas observações, reflexões, registros, análises desse processo de pesquisa. Os professores estão programando uma exposição dos trabalhos, tanto das fotografias como dos textos, o trabalho com as músicas, e o eixo aí desses trabalhos, dessa exposição, é a identificação dos contrastes de Salvador e também contrastes de Salvador com São Paulo. Por exemplo, produzindo as fotografias com legendagem, em produção de textos para descrever, explicar essas fotografias em arte e português, textos do gênero narrativo em inglês, a partir de imagens que eles vão registrar em campo, e playlist com músicas das duas realidades que estão pesquisando, São Paulo e Salvador. Aí o questionário é que vai alimentar, né, essa confecção dessa playlist. Bastante coisa, né? Mas tudo isso, né, dentro de um contexto, procurando conexões, e também mantê-los ocupados e concentrados nesse processo, já que são muitas disciplinas envolvidas também. Bom, só dois pontos, né, detalhes aqui, que a avaliação vai ocorrendo ao longo desse processo. O trabalho final tem uma nota, claro, na AV3, isso vai entrar, mas também tem outras atividades, desde o pré-campo, ou o próprio caderno de campo, que vai entrar, aí depende de cada professor como ele estruturou as avaliações, mas entra, em geral, como nota de postura acadêmica, ou uma parte da AV3. E os alunos que eventualmente não puderem participar, o que eles vão fazer? Terão atividades aqui, presenciais, obrigatórias, sobre os mesmos temas que vão ser estudados durante esse processo todo. Eles já vão saber o que está acontecendo, né, quais são as atividades que são feitas, porque eles participam do pré-campo, só, né, por alguma infelicidade, espero que não aconteça com ninguém, que todos possam participar dessa viagem, que é um momento único, divertido, né, e de aprendizado para eles. E é isso. Eu sou, então, responsável pela parte pedagógica. Qualquer dúvida que tiverem que eu possa ajudar a esclarecer, se eu não souber, eu vou atrás da equipe de professores. Muito obrigado. É importante, né, Arno, frisar essa questão da ida de todos os alunos, porque o estudo do meio faz parte do projeto pedagógico, né? Por mais que existam atividades que substituam, né, dentro do colégio,
as atividades que vão ser feitas lá, a vivência, né, com os professores, com os colegas e todo esse processo de pesquisa, de investigação, só acontece em loco. Então, é importante que todo mundo vá. Por mais que essa viagem já tenha sido feita em caráter turístico, né, o olhar guiado dos professores, a visita é uma visita pedagógica, ela é diferente da visita turística, né? Até o que eles observam, o que eles ouvem, essa questão do foco nos contrastes de Salvador, né? Essa exposição, ela vai ser feita em setembro, né? Antes da festa da família, para todos os alunos e para os pais visitarem também. Então, todas as séries vão fazer exposição desses trabalhos, né, dessas viagens que fizeram. Então, é importante que todos os meninos participem. Tem uma dúvida também que apareceu em outras reuniões: 4 professores nossos vão acompanhar os meninos, né, os professores que estão diretamente envolvidos com o trabalho. Então, esse caderno de campo também está sendo elaborado pelos professores. Os meninos vão fazer registros nesse caderno, né? Em relação aos celulares, em virtude desse registro fotográfico, os meninos levarão celulares, né? Mas eu tenho que deixar bem clara a ideia de que a responsabilidade pelo aparelho celular é do aluno, né? Ele sabe que ele precisa do aparelho justamente para capturar as imagens. Quando isso não for necessário, será pedido para que eles deixem o celular no hotel, ok? Então, eles só vão usar o celular no momento em que eles tiverem que tirar as fotografias específicas para a composição dos trabalhos. Tudo bem? Os professores estão checando, né, a disponibilidade em relação à família, compromissos familiares, e assim que eu tiver o nome dos professores que vão, eu também divulgo para vocês, tá bom? Rosa, essa é a Rosa, responsável pela trilha educação, então ela vai conversar com vocês um pouquinho a respeito do roteiro, enfim, né, de como que vai ser a parte mais logística de tudo. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Rosa, eu sou diretora pedagógica da Trilha Educação, né? A Trilha Educação já está no mercado há 18 anos e a matriz da Trilha Educação é em Campinas e há 3 anos nós estamos aqui em São Paulo também, né? Nós fazemos parte do grupo CI, né? Que é a Central de Intercâmbios, tá? Eu digo que a trilha educação até é educação, porque nós somos da área de educação. Eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalhei muitos anos em colégio confessional católico também, sou ex-aluna de lá, e com o passar do tempo, né, fui me dedicando a essa área do turismo pedagógico. Então, na existência da trilha, todos os profissionais, né, eu fiz questão de serem especializados em educação, né? Então, nós temos o pessoal interno da empresa, né, que são responsáveis pelos agendamentos, né, por toda a parte de bastidores, para que 50% da viagem fique ok, né, que esteja tudo redondinho. E a equipe de campo, que são os coordenadores, os monitores, os educadores, que conduzem os alunos na viagem, tá? Então, hoje aqui comigo está o Eduardo Pim, né, que com o passar dos anos, o Pim está comigo desde o início da empresa, mas com o passar dos anos eu fui sentindo necessidade da presença dele também interna na empresa, né, para me ajudar no desenvolvimento dos projetos como historiador. Então, ele é responsável por todos os projetos, né, em comum acordo com o colégio. Então, sempre funciona da seguinte forma: nós nos reunimos com a equipe pedagógica do colégio, conversamos sobre o roteiro, cada atrativo pedagógico, de acordo com o conteúdo a ser desenvolvido na sala de aula, para depois ser refletido em campo. Então, toda essa conversa é feita conosco, e daí a gente transforma na viagem pedagógica, tá? Ele também é responsável na contratação dos educadores, bem como na preparação dos mesmos, porque eles têm que ter a mesma linguagem, né? Então, se não há preparação, os alunos voltam com informações diferenciadas, porque cada pessoa pode levar um conteúdo para o mesmo, tá? Também temos o Jonatas, que é o Jota,
e o Eduardo Ramos, que é o Tuca, que não está aqui, eles são responsáveis pela contratação da equipe da viagem. Tá? Então, eles trabalham interno e em campo como coordenadores. O Jota, ele trabalha aqui na empresa de São Paulo e o Tuca em Campinas. Então, também existe todo esse cuidado na preparação. Qual é a faixa etária que está viajando? Qual é o perfil do colégio? Né? Então, são todos os detalhes, a preparação deles, todos os profissionais, eles participam de cursos conosco, de formação não só humana, mas também na formação profissional da viagem, bem como também cursos de primeiros socorros, né, que é dado por um bombeiro, né, eles fazem no começo do ano e em julho, só que isso não impede, né, que eles não tenham a vivência, né, de um socorrista, por isso que em todas as viagens vai ter a presença de um bombeiro, de um socorrista, depois ele vai falar melhor disso, tá? Então, assim, isso seria um pouquinho a apresentação da trilha educação. Com relação a esse privilégio que a gente tem de estar aqui, é uma honra muito grande, né? Nós começamos o ano passado com o Santo Américo, fazendo algumas viagens com o ensino médio de um dia de estudo do meio, e esse ano fomos convidados a participar aí da seleção para as viagens e fomos selecionados. Então, é um privilégio muito grande participar. E assim, né, estar em colégios que têm a mesma cultura pedagógica que nós temos faz um diferencial enorme, né? E o Santo Américo é um colégio que tem todo esse comprometimento pedagógico e essa cultura, provar é tudo que o professor, né, mostrou aí para vocês que está envolvido. E fora isso, eu gosto de ressaltar que a viagem pedagógica também ela possibilita que os alunos eles desenvolvam as habilidades sociais, né? Não é só o conteúdo, né? É autoestima, é resolução de problemas, é o autoconhecimento, é a independência, é a integração, né? Então é uma oportunidade e tanto, né, para que ele some, ainda mais vindo de uma pandemia. Né? Então, ele vai estar em contato com os amigos, com os profissionais, né, que estão atentos o tempo todo para que flua da melhor forma possível. Né? Os profissionais são preparados justamente para isso, né? Para que eles não só tenham o conhecimento, mas que também se realizem naquela viagem, né? Que voltem diferente do que foram, tá? Esse também é um dos nossos propósitos. Antes de passar para o PIN, que vai falar um pouquinho do dia a dia da viagem, né? Aqui tem, né, os nossos principais clientes de São Paulo e de Campinas, e eu só queria ressaltar a questão do voo, né? Nós não temos o número do voo, assim, até toda essa seleção ser feita e tudo mais, né? Foi um passo a passo. E agora, quando nós fomos selecionados, já entramos imediatamente o bloqueio. Quando a gente entra com bloqueio aéreo, quando são muitos alunos, como aqui, nós não entramos diretamente no sistema, a gente tem que fazer a solicitação através da companhia aérea. Então, isso demora um pouquinho. Então, o que nós conseguimos até o momento, mesmo porque já é agora em maio, nós conseguimos 2 voos, né, no mesmo horário, que seriam divididos os alunos, um em cada voo, tá? Se não conseguirmos o que nós estamos batalhando, um voo só, né, por isso que ainda não vamos passar, porque ainda o operacional aéreo está batalhando por isso, eu quero falar que vocês fiquem tranquilos, porque em cada voo irão os professores, se são 4, dividido 2 em cada voo, se são 2, 1 em cada voo, e a equipe da trilha, monitores, no mínimo 2 em cada voo, mais o coordenador, mais o socorrista, mais os educadores, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom dia a todos, a todas, tudo bem? Prazer, eu sou Eduardo Pin, né? Como a Rosa falou, o meu papel dentro da empresa é fazer com que seja aplicado tanto no método, né? Como as pessoas que eles terão contatos lá na experiência deles,
como também com as pessoas que vão juntos. Então, nós vamos levar um educador referência, que vai costurar todo esse estudo do meio, e todas as pessoas que eles terão contato ao longo da experiência deles na atividade de estudo do meio também serão comunicadas sobre o método. A ideia é que tudo aquilo que o professor brilhantemente explanou para a gente seja aplicado lá no dia a dia. Vai ser divertido, mas é aula, né? É uma aula divertida, inesquecível, né? Quando a gente pensa em Salvador, ou pensa nas cidades históricas de Minas, imediatamente vem-nos uma ideia que vai ser um estudo do meio de história. Não é, tá, gente? É intertransdisciplinar. Então, eles vão ter possibilidade de conhecer a paisagem cultural dentro da dinâmica da realidade. Isso é muito importante para o aluno, né? Para fazer suas projeções. Eu vou pedir para o Jota passar. O hotel e o voo Jota vai falar, o restaurante Jota vai falar. Passa para o roteiro. Então, o nosso primeiro dia, vocês podem notar que não tem uma programação de horário, justamente porque a gente está aguardando a definição do voo, qual será o voo, para não ser 2 voos, né? Num só, para a gente ter os horários. Mas, enfim, está programado o check-in no aeroporto de Congonhas. A ideia é sair de Congonhas, não de Guarulhos. Esse lanche na praça de alimentação do aeroporto é consumo por conta do aluno, né? Essa é a única refeição, essa do aeroporto que cada um vai fazer o consumo lá que achar necessário. A saída do voo, assim que estiver definida, vai ser informada a vocês, ok? O desembarque em Salvador, um transfer. A gente começa, sempre assim é importante quando a gente introduz um aluno em algum lugar, a gente começa porque é símbolo da cidade, né? Para ele se sentir lá. Então a gente começa com o elevador Lacerda, a Cidade da Música aqui embaixo, ali do lado do Mercado Modelo, check-in, o hotel que nós vamos ficar, Porto Belo, Londrina. Depois o Jota vai explicar como será o procedimento da hospedagem, tá? Como que vai ser organizado isso. E o jantar no próprio hotel. Nosso segundo dia, nós começamos a ver já influências aí da cultura afro-brasileira, com o bloco Afro-Malê, embarcamos e fazemos o almoço no Coliseu. O Jota também vai explicar como que é esse padrão desse restaurante que atende perfeitamente a segurança alimentar e tudo que a gente quer que eles também tenham contato com uma comida, né, com todas as moderações que serão necessárias, né, comida baiana, mas que eles também entrem na questão da culinária, né, isso é importante. Visita externa à refinaria do Mataripe. Então, o polo petroquímico não só de Salvador, do Recôncavo, né? Então, lá é pioneiro na extração de petróleo, então eles vão ter de ter esse contato, né, com a economia local. Antes do turismo, né, a atividade econômica que sustenta aquela região realmente é a extração e refinamento de petróleo, né? Então, eles vão ter esse contato assim. Nós não conseguimos nenhuma visita interna por conta de segurança, né? Não são áreas que a gente pode circular, principalmente com alunos, mas é importante que eles tenham, porque é sensitivo isso tudo, né? Sentir o cheiro, ver a poluição, ver as pessoas transitando, ver os operários, como é essa dinâmica do trabalho nessa área de extração e refinamento de petróleo, né? Então, nós vamos levá-los até lá, o polo petroquímico. Retorno ao hotel, jantar pernoite. Essa é uma parte também bem importante, né? A gente dedicou um tempo grande para eles fazerem um museu de energia, para ver sustentabilidade, né? É um museu muito interessante, né? Que tem equipamentos que permitem essa leitura. E aí, como nós temos um número limitado e queremos que os alunos aproveitem bastante a experiência, nós vamos fazer em revezamento de grupo. Tá? Toda vez que tiver revezamento de grupo, nós teremos monitores acompanhando os 2 grupos, tá? Só por uma questão de tempo e desenvolvimento da atividade. Então, faremos a Catedral Basílica e o Museu da Energia. Aí nós vamos ver também aspectos do turismo, né? O turismo é uma atividade econômica importante de lá, então é importante que eles tenham contato com os lugares onde se faz turismo em Salvador, né? O Farol da Barra, e deixaremos um tempo também para o lazer, a Praia do Flamengo. Também nessa atividade eles estarão monitorados o tempo todo, tá? Tudo será limitado o espaço que eles ficam,
No mar, a mesma coisa. Retorna para o hotel, jantar no hotel pernoite. Quarto dia, nós vamos passar o dia inteiro fora, né, de Salvador. Nós vamos visitar uma comunidade quilombola, muito conhecida, inclusive muito procurada por pesquisadores e também por turistas que querem conhecer um pouquinho dessa realidade. A gente está falando da resistência, né, afro em Salvador. É uma comunidade muito antiga que se organiza, que tem um dinheiro próprio, que produzem o dendê, produzem a farinha. Então é importante que eles vão fazer oficinas conhecendo tudo isso. O griot, que seria o líder, né, da comunidade, da organização deles, vai recebê-los, contar a história do quilombo. Então é uma parte muito importante do estudo. Então nós passamos o dia lá, almoçamos lá, fazemos atividades de manhã e de tarde também. Sim. Quinto dia. Desculpa, só para complementar aí na parte, vocês estão vendo que a parte do almoço, incluso a confirmar, né? A gente se Sim. preocupa muito com a parte de alimentação, levando em consideração que podem ter alunos com restrição alimentar, tudo. Então, como a gente não sabe a forma que será feito esse almoço, a gente vai conhecer o local, verificar se é adequado esse almoço ou não. Caso o almoço não seja adequado no local, nós sairemos da comunidade para fazer o almoço e retornaremos de novo ao local, tá? Na proximidade ali. Então, faremos uma visita exclusiva por conta desse almoço, tá? Do restaurante, a gente sabe que o almoço a qualidade é perfeita para a gente, que já recebem grupos, mas na comunidade a gente tem uma certa dúvida ainda que surgiu. Então, a gente quer que eles tenham a melhor qualidade no almoço deles, lógico, com o que eles têm a oferecer, então será avaliado. Por isso que está a confirmar o almoço, tá bom? Todo esse roteiro a gente já tem uma experiência de ter feito com outros colégios, né, em Salvador, mas a gente, se tem alguma coisa que há uma dúvida, a gente vai lá e checa pessoalmente. A gente faz uma visita técnica, manda pessoas com essa competência para avaliar. Café da manhã, check-out, aí o dia da Igreja Convento de São Francisco, né, que é o máximo da opulência, do esplendor do barroco, né, baiano. Então eles vão ter essa oportunidade, o pelourinho, o almoço novamente no Coliseu, e aí o nosso retorno para São Paulo, né? É importante falar que, assim, dentro disso, eles terão um caderno de atividade. Para cada um desses lugares, eles têm tarefas a fazer, né? De pesquisa, é pesquisa de campo, é colocar ele naquela questão do pesquisador acadêmico. É o que a universidade vai exigir dele, é isto, né? Que ele vá buscar as informações. Ele já tem todo um preparo para isso, né? Que são as aulas pré-campo, e é o dia de realizar todas essas coisas, tá bom? Então, o meu papel é esse, é fazer com que as pessoas que eles tenham contato lá e com as pessoas que vão viajar com essa função de educar, aplique os conteúdos na metodologia e na aplicação que os professores daqui do colégio definiram, ok? Jota? Obrigado, Pim. Bom dia. É, falar um pouquinho da nossa organização para a viagem. Eu cuido da parte logística da viagem pedagógica, né? Da contratação dos monitores, como a Rosa informou para vocês. Nessa viagem, além dos monitores, nós teremos um socorrista, um bombeiro. Nesse caso, ele vai para acompanhar toda a situação que nós precisemos. Espero que não tenha nenhuma, né? Mas o que a gente pede de antemão, para vocês orientarem os filhos de vocês, a dorzinha de cabeça, qualquer situação, não se automedicarem, não medicarem o amigo, por exemplo, eu tenho um remédio para dor de cabeça aqui, toma esse. A gente tem alguém responsável por isso. Tem uma ficha médica que a gente pede para vocês preencherem quando vocês fazem a contratação do nosso serviço, tudo. E esse bombeiro, esse socorrista, ele está apto a medicar o filho de vocês. Sempre que necessário, entraremos em contato, pai, mãe, essa situação é uma dor de cabeça, posso ministrar esse remédio para ele mesmo, que está na lista. Aí tudo será acompanhado com os professores e com
o nosso socorrista. Então, quanto a isso, podem ficar muito tranquilos. Também no hotel, nós ficaremos no hotel Porto Belo Ondina, é um hotel de frente com a praia, tá? A separação de quartos, assim que nós tivermos todos os alunos que vão para essa viagem, a escola faz uma divisão junto com os alunos, né? Às vezes o amigo quer ficar com outro, a amiga quer ficar junto. São quartos muitas vezes triplos, às vezes quartos quádruplos. Meninos em um quarto, meninas em outro quarto. Não fazemos essa mistura, tá? Sempre separados e como garantia, como segurança maior para a gente, nós temos durante a noite um monitor que nós chamamos de coruja. Esse monitor, ele fica acordado a noite toda, ele descansa durante o dia, e durante a noite toda ele fica acordado. Por quê? Os filhos de vocês, eles são monitorados 24 horas por dia, o tempo todo. Eles têm uma liberdade assistida, né? Porque os monitores vão estar acompanhando eles. O único momento que não terá acompanhamento é dentro do quarto. Os monitores não são autorizados a entrar no quarto de nenhum aluno. O coruja, por exemplo, ele fica nos corredores dos quartos, colocou o pezinho para fora lá, o coruja já, opa, o que você precisa? Aconteceu alguma coisa, até para informar a parte da coordenação, acionar os professores caso seja alguma situação que realmente necessite. Então, a gente tem esse controle dos alunos também, utilizando este monitor coruja no hotel. Esse hotel ele também nos fornece o café da manhã e jantar. Então, teremos o próprio local. Eles podem ter um momento, de repente, de lazer dentro do hotel mesmo, né? Em algum momento mais específico que esteja mais tranquilo. Então, quanto a isso de hotel, hospedagem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida na sequência, podem me questionar também. Restaurante O Coliseu é o local que faremos praticamente todas as refeições em Salvador, na parte histórica, né? Quando não precisarmos sair de Salvador para fazer algo, que é o caso da comunidade. Então, é um restaurante que já está muito acostumado a receber grupos. Como eu falei para vocês, a gente preza pela qualidade da alimentação. É um restaurante que comporta o grupo todo, é uma comida muito boa. Acredito que vocês já tenham viajado para lugares assim. A gente sabe que a comida é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? É um tempero mais forte, tudo. Então a gente se preocupa muito com essa questão. É uma alimentação saudável, é uma alimentação boa, só não exagerarem que tudo fica tranquilo, tá? Da programação, o PIN já foi pontuando vocês, né? O primeiro dia, tudo que a gente vai fazer, a gente depende ainda do horário do voo. Como a Rosa havia dito dos voos, a gente está lutando para conseguir um voo único de ida e de volta. Até o momento, nós temos o voo de ida e volta em horário separado e com a volta também separadas. Mas a equipe trilha está preparada para isso, teremos mão de obra nesses voos, caso seja necessário fazer uma viagem separada, professores acompanhando tudo, mas logo mais a gente consegue dar um retorno para vocês dessa definição de voo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é. O Jota, Oi, falar um pouquinho da pulseirinha de identificação, né? perfeito. Então, assim que, né, entre hoje, no máximo amanhã, a gente já tem o número do voo, já vamos resolver juntamente com o colégio a melhor opção. E daí nós enviamos um código aonde o colégio vai acrescentar nas circulares para os pais um código de adesão da viagem, onde vocês vão entrar em nosso site, né, para fazer a adesão, tem toda explicação. E isso gera um código individual para cada aluno, um QR Code. Então, assim, o aluno recebe uma pulseirinha de identificação no dia da viagem, né, nominal, e lá nós teremos todas as informações de SOS do aluno, né? Então, através do Palme, a gente pode conectar e já sabe ali, telefone do pai, da mãe, alergia, necessidades específicas, tanto alimentar, né, como médica, tá bom? Então, isso também nos dá uma segurança grande. E por isso é muito importante, pais, que vocês preencham, né? Depois que vocês fizerem esse acesso, preencham a ficha médica do filho de vocês
com todas as informações que contém lá. É muito importante para a gente e facilita muito no possível atendimento que tenha posteriormente. Durante todo o tempo, os filhos de vocês estão sendo acompanhados, tá? A gente sabe que centro histórico é um lugar que é movimentado, então a nossa equipe, ela fica em locais estratégicos, os monitores, para eles terem uma visão ampla de tudo que está acontecendo, o coordenador acompanhando, os professores também, tá? Então, a gente tem o socorrista que acompanha a gente 24 horas na viagem, a gente vai para algum lugar, o socorrista vai junto, o único que descansa durante esse roteiro, né, durante o dia, é o coruja, que à noite ele tem a função dele, certo? E aqui nós temos o valor da viagem, com o QR Code ali, o site da Trilha Educação também, para o acesso de vocês, né? A gente julga muito importante essa viagem, agrega muito para os alunos, né? É um roteiro enriquecedor, não é um roteiro que fica aquele maçante que a gente pensa que já vai começar o roteiro só com igreja, igreja, igreja. Muitas vezes os adolescentes acabam achando que vai ser só isso. E não, é muito mais. Temos aí 5 dias de roteiro para aproveitar e esperamos que a adesão seja boa, porque para eles será muito enriquecedor, né? Só complementando, quando o colégio enviar as circulares, a circular para vocês, também será enviado formulário, né, de preenchimento para registro no cartório, da acompanhação de viagem de menor, né, e do hotel, tá? O menor dentro do hotel. Então, isso é muito importante que seja preenchido devidamente, tá bom? E o que mais? Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Perguntas, Chegou uma perfeito. pergunta de casa a respeito da quantidade de professores e monitores, né? Vai um professor a cada 20 alunos, um monitor também a cada 20, acompanhando esses grupos, né? Para garantia da segurança, da observação deles. Eu já fui a muitas viagens de estudo do meio com o colégio, acho que desde que eu entrei aqui eu viajo com os meninos, então essa questão do monitor coruja é importante porque eles estão longe e aí eles querem ficar juntos o tempo todo, enfim, então é importante que haja esse monitoramento. Existe alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Sim? Já está só levar. Eu não sei se vocês falaram, porque eu estou aqui anotando para as demais mães, mas a gente gostaria de saber se no voo, além dos professores da trilha, teremos professores da escola também acompanhando e quantos, quais? Sim. Outra pergunta é, se fora esse valor que nós vamos acertar antes, quanto mais ou menos a gente colocaria por criança em espécie? No voo, né, será acompanhado pela equipe trilha e sempre também pela equipe do colégio, né? Aonde está a equipe trilha, está a equipe do colégio. Nunca os alunos, em qualquer lugar da viagem, estarão sozinhos somente com a equipe trilha, sempre acompanhado com alguém do colégio, né? São 4 professores do colégio. O professor que está confirmado é o professor Alexandre, de Geografia. Ele vai junto. Gabriela, professora de Biologia também. Os outros 2 professores estão para confirmar, por isso que a gente não liberou o nome dos professores, tá? Se houver a necessidade de 2 grupos, por causa dos 2 voos, 2 professores vão com um grupo e 2 professores vão com outro grupo também, tá bom? Perto de 80 alunos, tá bom? E quanto ao valor, né, o que está incluso, né? Está incluso o aéreo, o terrestre, todas as refeições. O que não está incluso na viagem é um lanche, alguma coisa que ele queira comer no aeroporto, tanto na ida como na volta. E lá durante a viagem, assim, uma feirinha de artesanato, um sorvete durante o dia, né? Seriam essas coisas extras, né? Que daí cada família pode calcular, né? Isso. Priscila? É. Tudo incluso. A gente pontua essa questão das refeições, almoço, jantar, café, mas existem, eu vou dizer por experiência própria, quando eles passam
eles veem as lojinhas, os artesanatos, eles querem comprar alguma coisa, né? Então, é bom mandar um dinheiro para que eles possam... Às vezes eles querem trazer presentes para vocês, e aí a gente vai lá, souvenirs, eles gostam. Então, nada montante muito... muita, desde o carroção, e eles estão ansiosos. Eu acho que esse momento de contato entre eles, né, entre eles e os professores fora da sala de aula, eu digo que as maiores conexões acontecem nessas viagens, né? Então, é um momento bastante especial para eles, não só de estudo, né, de estarem lá, mas também de conseguirem essa conexão maior. Essa parte socioemocional também é muito importante nesse tipo de viagem. Por quarto, como é que é feita a distribuição dos quartos no hotel? Dependendo da quantidade de alunos que fecharem, a gente fecha a quantidade de quartos. Tem quartos que são quádruplos, quartos que são Exato. Tem quartos triplos. triplos, quartos É, quádruplos. isso, aí. Isso. Do número de adesão. Terminando a adesão, né? Daí a gente passa para o colégio, né? Através do relatório, todos os alunos que fizeram adesão, número de meninos, meninas, e passa a configuração do hotel, né? Por número de corredores para separá-la do menino. Começa um processo com a orientação educacional, né? E coordenação. Então, nós vamos até as salas e aí eles preenchem. Quando a gente tem a noção da quantidade de alunos, eles sugerem os amigos com quem eles querem ficar. Geralmente, nessas viagens, a gente tenta ao máximo obedecer ao que eles propõem. Lógico que tem algumas formações, né, que não são possíveis de serem feitas. Mas já houve viagens, por exemplo, em que o meu quarto ficou do lado do quarto dos danados. Então, eles se juntaram e eu falei, tudo bem, mas meu quarto ficava do lado do quarto dos danados, no corredor deles. Eu falava, olha, se eu acordar com algum barulho... Mas, geralmente, a gente costuma obedecer ao que eles pedem, né? Porque é uma viagem que eles querem ficar com os amigos. Então, além desse monitor coruja, a gente coloca nos andares específicos os professores perto dos quartos. Então, vão 2 professores e 2 professoras, né? Para ficarem junto com as meninas e com os meninos. Isso a gente faz, tá bom? O código, assim que a gente fechar o número do voo, hoje a Rosa já manda, e aí a gente manda o código específico, porque todo mundo entra no aplicativo, o 7º ano tem um código, o 8º ano tem um código, o 9º ano tem um código, daí vocês já entram diretamente na proposta. Muito importante, o preenchimento da ficha médica, né? Isso que eles disseram sobre automedicação, a questão das restrições alimentares, né? A gente sabe que a alimentação em Salvador é super condimentada, né? Então, os alunos que tiverem restrições, é importante que essa ficha seja preenchida, as observações também sejam colocadas de forma clara para que a gente possa acompanhar, né? Então, os professores, eles levam essas fichas também, então eles sabem dos grupos com restrições ou medicação que precisa ser ministrada em horários certos, então os professores ficam ali sempre de olho, tá? A pergunta é, os pais vão ter notícias das crianças? Vão. Não o tempo todo, 24 horas, mas sim, eu vou ficar aqui no colégio, em contato com todos os professores, né? Eles vão levar o celular, obviamente que vocês vão conseguir conversar com eles onde tiver sinal, né? Mas a gente vai criar um canal de comunicação com vocês também, até de link de fotos, enfim, tá? Fiquem tranquilos. Essa comunicação é feita com a escola também, tá bom? Mais alguma dúvida? Luizinho, tem mais alguma dúvida? Não? Tá bom, então o próximo passo é enviar para vocês o informativo, né, com todos os tópicos, mais o código para acesso. E acho que só reforçar, a Rosa falou das autorizações. Muito importante que as autorizações estejam reconhecidas em firma, tanto do hotel quanto o da viagem, tá? Então vai junto também na documentação que o colégio manda para vocês, tá? Por lei é obrigatório. Se não tiver, isso. E aqui no embarque, gente, no horário que a gente for embarcar, é imprescindível que eles estejam com o documento original em mãos para facilitar no embarque, qualquer situação que a gente tenha no caminho, parar por algum motivo, fiscalização.
é impossível. Se a gente for em 2 ônibus, se seu filho tiver em um ônibus, não dá para ele trocar de ônibus, porque a gente tem uma lista com ônibus, com cada aluno no seu ônibus, seguro viagem, tudo isso. Então, eu queria trocar de ônibus. Não, não dá, porque a gente tem que conferir aquela lista e tem que ser certeiro. O colégio faz essa divisão. Geralmente a gente, dependendo da quantidade de alunos, a gente coloca por classe. Às vezes a gente precisa dividir, então vai uma parte num ônibus, outra parte no outro. Então, geralmente. Pode também. Já aconteceu de haver essa questão de troca de quarto por classe. Depende muito, eles só precisam ficar atentos que os grupos que eles vão formar lá de trabalho são grupos da mesma série, por mais que eles viajem, eles fiquem em quartos diferentes, né, os trabalhos vão ser feitos com um grupo da própria série. Tá? Então, a gente pode, isso, não necessariamente eles vão ficar lá todos juntos. Então, por exemplo, nessa divisão de atividades em que eles quebram, não necessariamente eles vão ficar sempre juntos, eles têm que ter essa consciência. Há a possibilidade de a gente formar com alunos de outras turmas, mas lá os trabalhos eles vão fazer com os colegas da classe mesmo, tá bom? E até mesmo vários momentos do dia, e no hotel também, um momento que está de lazer, digamos assim, eles vão estar todos juntos. Um grupo de 80 alunos, a gente vai dividir em 2, até para o aproveitamento ser melhor, a facilidade de compreender o que está acontecendo, mas refeições no hotel estarão todos juntos. Sim. A gente tem a pulseirinha para eles. Aqui do colégio, para sair, eles vão sair uniformizados, é isso, Priscila? Não, aqui eles não saem Não? uniformizados, mas há esse controle de contagem de aluno Sim, o tempo o tempo inteiro. todo. E os professores o tempo todo com as listas. E a gente se organiza para quê? Sempre vai ter um monitor no final do grupo, para ninguém sair, e o educador à frente do grupo. Então, esse controle facilita bastante. O professor ali também ajudando nesse controle, né? A gente nunca perdeu ninguém, tá, gente? Podem ficar tranquilos. É a responsabilidade do corpo docente também, o tempo inteiro. Como nós conhecemos os alunos, então o tempo inteiro nós ficamos contando ali junto, fiquem tranquilos. A pergunta que veio em casa é que se caso haja desistência por qualquer motivo de força maior, enfim, a questão do reembolso. Então, a questão do reembolso é o seguinte, nós, de forma alguma, não reembolsamos, ao contrário, né? No caso do rodoviário, nós sempre fazemos a devolução total, porque nós temos essa facilidade, tanto com ônibus quanto hotéis, seja o que for, do reembolso ou deixar de crédito para as próximas viagens. No aéreo, infelizmente, a única coisa que nós não conseguimos ter reembolso é do aéreo. Tá? Então, no caso, por força maior, que a gente sabe, né? A minha teoria é: o aluno é desesperado para viajar, ele só vai desistir se acontecer algo muito sério. Então, no caso, seria só a multa do aéreo, tá? O restante a gente faz o reembolso total. Ok. Mais alguma pergunta? Claro. Só mais uma informação que acho importante, até na última reunião surgiu a programação, em caso de clima não ser o ideal para o roteiro, alguma coisa do tipo. A gente sempre se organiza semanas antes com a previsão do tempo, com tudo, e essa programação ela pode ser sujeita a alteração. Por exemplo, o que a gente faria no segundo dia, a gente pode fazer no quarto dia, que é um local coberto, que não vai afetar, não vai atrapalhar no estudo dos alunos. Então, toda essa programação, ela pode ser alterada o dia para um melhor aproveitamento, tá? Sim. Ok? Eu fico à disposição também para todos os outros esclarecimentos, e assim que a Rosa liberar o número do voo, eu já libero o comunicado para vocês, tá bom? Obrigada, bom dia.